Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É um enorme prazer estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos realizando uma série de programas cujo título é Entendendo o Adoecimento, em que nós estamos discutindo, refletindo sobre diversos casos que são trazidos através da literatura espírita para nos melhorar a compreensão sobre o nosso processo de saúde e doença. E hoje nós estaremos discutindo o caso da Lisandra. O caso da Lisandra, ele é narrado no livro Tramas do Destino, uma obra que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda e que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco. O caso da Lisandra, ele é um caso que vale muito a nossa reflexão quando Manuel Filomeno de Miranda, entendendo, lembrando que nessas obras ditadas pelo Manuel Filomeno de Miranda, ele acompanha uma série de indivíduos que se encontram adoecidos e acompanhando ali a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, e ele vai então nos narrando caso a caso o que está acontecendo. Então, no caso da Lisandra, quando o Manuel Filomeno de Miranda a conhece, ela vai acompanhar o caso da Lisandra, ela já tinha os seus 35 anos de idade, vivia no interior do estado da Bahia. E o que conta o Manuel Filomeno de Miranda para nós? Que a Lisandra era uma pessoa que desde criança já apresentava algumas alterações, já tinha algum comportamento alterado. Então, quando criança, ela tinha alguns choros inexplicáveis, tinha algumas crises de ausência, palidez. Na adolescência, ela se tornou uma pessoa muito irritável, tinha um rendimento escolar bastante baixo, se mostrava assim, bastante distante, assim, um pouco distanciada da família, né, como se ela estivesse alheia ao ambiente familiar, né, uma introspecção assim, bastante importante. E nesse período também ela começou a apresentar algumas crises convulsivas, começou a apresentar convulsões. Logo depois ela começa a apresentar o que a gente chama de solilóquios, que é quando a pessoa fala assim baixinho consigo mesma, ela não está dialogando com ninguém, está falando sozinha, baixinho, no canto. E isso alternava com períodos de mutismo, em que ela ficava completamente muda, em completo isolamento emocional diante de todas as pessoas. Nesse período também começou a ter alguns delírios persecutórios, então achando que alguém estava a perseguindo. Também começou a ter algumas que a psiquiatria categoriza como alucinações auditivas, ou seja, ela ouvia vozes que davam ordens para ela, e muitas delas de forma recriminatória, sempre dirigidas a ela. Então essa era a situação que a Lisandra se encontrava. Então, com isso, ela acaba cada vez agravando mais o seu quadro emocional, e havia uma evolução clara ali para um quadro depressivo, e que por vezes alternava aí com um quadro de euforia, mas que logo ela acabava caindo de novo nesse quadro depressivo. Houve por parte dela tentativas de suicídio por conta de todo esse processo ao qual ela estava vivendo, e ela teve a oportunidade de ser internada num hospital psiquiátrico espírita, e que foi o período que talvez ela apresentou a melhor estado de melhora dela, o melhor momento de recuperação da Lisandra foi nesse período. Ela ficou cerca de 1 ano internada num hospital psiquiátrico espírita, onde ela recebia todo o tratamento médico e espiritual, mas logo depois que ela saiu do hospital, ela acabou voltando a ter
pioras, né? E associado também ela desenvolveu um quadro de hanseníase, né? Do mal de Hansen, que no passado recebia o nome de lepra, e ela acabou desenvolvendo esse quadro, que foi o motivo pelo qual levou ela ao seu desencarne. Ela acabou desencarnando, então, secundário ao quadro de hanseníase. Se nós olharmos pelo olhar da psiquiatria terrena, aquilo que a psiquiatria hoje nos categoriza, ela receberia um diagnóstico do chamado transtorno esquizoafetivo. Esse seria o diagnóstico psiquiátrico da Lisandra. Porém, entendendo, claro, a psiquiatria, que isso tudo era produto da sua mente, né, produto de um desajuste mental, né, que o seu cérebro estaria produzindo durante todo esse período. Porém, a grande vantagem, e esse é o motivo pelo qual nós estamos discutindo esses casos, é que a espiritualidade nos permite enxergar o outro lado. Será que isso era apenas um problema psiquiátrico? O que estava acontecendo realmente com a Lisandra? Então, Manuel Filomeno de Miranda vai nos relatar que o quadro da Lisandra, ele tem muito a ver com o seu passado. Então, no passado, a Lisandra, ela teve aí uma série de comprometimentos que fez com que, na presente existência, ela trazia consigo alguns desajustes. Então, no passado, ela esteve envolvida aí, com homicídios, né, com a questão da própria promiscuidade sexual, e ela acabou, ela trazia consigo certos desajustes perispirituais, como nós já comentamos nos casos anteriores, e também trazia consigo inimigos do passado, espíritos os quais ela prejudicou de uma maneira demasiada no passado e que na presente existência estavam ali vinculados a ela, querendo reaver as contas, querendo que ela se ajustasse diante deles. Então, o que o Manuel Filomeno de Miranda nos conta é que o problema da Lisandra, ele se inicia logo muito cedo pelo seguinte: o pai da Lisandra era uma pessoa que no passado havia sido o seu, vamos dizer assim, o seu cônjuge. Ela tinha tido um relacionamento conjugal com aquele que na vida presente hoje era o seu pai. Isso fez com que a Lisandra, logo nos seus primeiros anos de vida, ou seja, ainda quando criança, ela desenvolvesse o que se conhece como o complexo de Electra. Se fala muito através, era uma teoria freudiana, né, do famoso complexo de Édipo. Se fala muito, né, se ouve muito falar o complexo de Édipo. O que é? É um menino que, quando criança, acaba, vamos dizer assim, entre aspas, né, se apaixonando pela sua mãe. Então ele vai enxergar na mãe como se fosse uma pessoa que não o vínculo, ele não consegue estabelecer aquele vínculo materno. Ele acaba vendo na mãe como se fosse realmente uma pessoa ao qual ele fosse, né, teria uma relação conjugal com ela. E o complexo de Elétrica é o contrário, é a menina que tem essa relação com o pai. E isso, no caso da Lisandra, era muito marcante e tinha um sentido. O pai, na existência anterior, juntamente com a Lisandra, eram um casal. Então isso fazia com que, na presente existência, ela desenvolvesse o complexo de Electra. E isso trouxe muitas perturbações para a Lisandra. Essas perturbações, elas foram suficientes para abrir o espaço para que o processo obsessivo pudesse se instalar. E essas primeiras manifestações que a Lisandra começa a ter ainda na infância, elas já representavam a ação direta do processo obsessivo. Havia uma entidade que fortemente se vinculou a Lisandra de uma maneira muito significativa e fazia, obviamente, né, como que ela
levasse a uma série de alterações do seu comportamento, da sua fisiologia cerebral, pelo fato de estar exercendo um processo obsessivo de uma maneira muito significativa. Isso acontece em alguns processos obsessivos. Allan Kardec, quem tiver interesse, procurem no Livro dos Médiuns, capítulo 23, Kardec ele classifica ali os processos obsessivos, onde a gente vai ter a obsessão simples, onde a gente vai ter a subjugação e onde a gente vai ter a fascinação. Nós já tivemos outros momentos em que a gente já pôde discutir um pouco aqui sobre o processo obsessivo mais profundamente, mas quem tiver interesse, recomendo que estudem lá em Kardec esses modos de processo obsessivo, entendendo que, no caso aqui da Lisandra, ela sofria um processo de subjugação, que é um processo em que o obsessor ele exerce um papel muito determinante sobre o encarnado, de maneira que o encarnado ele começa na subjugação a perder o controle de si mesmo. Então ele não consegue mais ter exercer as suas vontades, ter as suas percepções claras. Ele fica realmente comandado pelo obsessor. Então isso exerce um efeito muito importante, muito negativo. E o que acontece? A Lisandra, ela passou durante muitos anos sofrendo esse processo obsessivo, sem um tratamento adequado, sem receber uma adequada assistência para o processo obsessivo. Até porque naquela época a gente tem que pensar, a doutrina espírita ela não tinha a mesma respeitabilidade que tem hoje. O próprio acesso, a gente tinha muito menos espíritas, muito menos centros, e o preconceito era muito grande. Então, muitas vezes, as famílias, quando percebiam situações desse tipo, elas, obviamente, procuravam o serviço psiquiátrico, mas muito pouco acessavam uma casa espírita, por exemplo, para auxiliar se houvesse alguma coisa nesse sentido. De maneira que a Lisandra passou muitos anos sofrendo um processo obsessivo muito intenso e um processo de subjugação. E o interessante é que se nós estudarmos com detalhe, nós encontraremos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, escrita por Allan Kardec, que quando você tem um processo obsessivo de largo prazo, ou seja, um processo que dura muitos anos, um processo que não sofre nenhum tipo de intervenção, o indivíduo que a princípio não tinha uma doença psiquiátrica, ele passa a ter, depois de tamanho esgotamento que aquele processo obsessivo vai conduzindo o indivíduo, principalmente na subjugação. E no caso da Lisandra, é muito provável que é isso que tenha levado ela ao desenvolvimento pleno de uma doença psiquiátrica. Quando Manuel Filomeno de Miranda toma conta do caso, ele toma conhecimento do caso da Lisandra, ela realmente era portadora de uma doença psiquiátrica, mas uma doença que provavelmente veio desse processo obsessivo de anos sendo imposto a ela, de maneira que ela acabou realmente evoluindo com essa complicação. Então esse é um caso marcante na história da Lisandra, porque muitas vezes, e é por isso que eu escolhi este caso para a gente conversar aqui, porque diferente dos anteriores que nós discutimos, a gente tinha quadros manifestos na vida presente de adoecimentos que decorriam claramente dos comprometimentos passados que essas pessoas haviam cometido e que geraram alterações perispirituais. E como o perispírito é o modelo organizador biológico, é ele que vai ajudar o novo corpo na encarnação seguinte a se formar,
ele traz consigo alterações, distúrbios que vão na vida futura, respeitando a hereditariedade do indivíduo, a carga genética que ele recebe, permitir com que ele sofra determinados adoecimentos como uma forma de reajuste desse espírito, entendendo que todo o processo de adoecimento, quando ele faz parte de uma expiação, quando ele é um processo expiatório, o seu objetivo principal é o reajuste do indivíduo. Aqui no caso da Lisandra, ela trazia consigo problemas, sim, porque o seu passado era delituoso, como é o de todos nós. Não somos espíritos perfeitos, somos ainda muito imperfeitos, então ainda cometemos muitos erros no passado. Então, certamente, muitos dos problemas que estamos expressando na vida presente representam justamente a necessidade de reajuste que nós temos do passado. E ela trazia consigo, tanto que ela desenvolveu a hanseníase, então ela tinha as suas necessidades reencarnatórias. Mas esse processo obsessivo, ele realmente foi demasiado, vamos dizer assim, ele foi muito intenso e fez com que ela evoluísse com um adoecimento propriamente dito. Vale aqui a gente fazer uma reflexão muito importante, porque muitas vezes, e isso é algo realmente muito sério que a gente tem que levar em consideração, é que as manifestações obsessivas que uma pessoa pode apresentar, assim como as manifestações mediúnicas de modo geral, elas se confundem com sintomas das doenças psiquiátricas. E isso é algo que é praticamente impossível nós definirmos, como o próprio Kardec coloca, qual é o limite de um, qual é o limite da outra. Em geral, nós temos, mesmo na pessoa que possa ser portadora da mediunidade e que possa estar manifestando, olha, eu estou ouvindo vozes, ou vendo pessoas que já morreram, elas podem também estar trazendo consigo alterações compatíveis com doenças psiquiátricas. É por isso que quando a gente recebe na casa espírita alguém que vem trazendo essas alterações, é muito importante que a gente lembre que será oferecido o tratamento espiritual para uma pessoa que sofre o processo obsessivo, mas é também importante que essa pessoa procure a assistência médica, que ela procure o psiquiatra. Por quê? Porque ela também pode estar sofrendo de alguma doença. Então, porque é impossível a gente fazer essa diferenciação, é muito tênue essa linha. E fica aqui, então, para a nossa reflexão, para a nossa semana. Que Jesus possa nos amparar, nos abençoar e que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.